João 6, de 22 a 40, diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do mar, onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oremos neste instante. Pai santo e bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome glorioso. Queremos rogar ao Deus que neste momento de pregação da tua palavra, que ela seja pregada fielmente e que ela encontre corações preparados pelo Senhor, fazendo aquilo que apraz ao Senhor. Que a tua palavra nos edifique, nos exorte, nos santifique para a tua própria glória. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Qual é o seu interesse em Jesus Cristo? Qual é o seu interesse na pessoa de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta bastante importante, porque em nossa vida pessoal não gostamos de relacionamentos por interesse. Ninguém é afeito a relacionamentos por interesse. Se alguém se aproxima de você apenas por aquilo que pode usufruir da sua companhia, apenas por causa daquilo que pode ganhar, certamente você não irá querer se relacionar com esse tipo de pessoa. E se é assim nos relacionamentos pessoais, por que seria diferente no nosso relacionamento com Cristo, no relacionamento religioso com o Senhor Jesus Cristo? E o texto de hoje nos ajuda a refletir sobre esta questão, nos ajuda a pensar bastante a respeito disso.
Depois de relatar que os discípulos estiveram amedrontados naquele episódio em que eles foram para o mar e viram um vulto andando por sobre as águas, tiveram até mesmo medo de fantasma. Depois de relatar que a presença de Jesus levou paz ao coração dos discípulos, novamente João volta os seus olhos, a sua atenção à multidão que havia sido alimentada. Se você olhar para o texto, você vai ver exatamente isso. No versículo 15, ele termina o relato da multiplicação dos pães, e então ele, do verso 16 a 21, fala deste momento em que os discípulos estão no mar. O Senhor havia ficado no monte orando e foi ter com eles por sobre as águas. Ele entra no barco, atravessa para Cafarnaum, e então no verso 22 você tem no dia seguinte, ou seja, no dia imediato àquele dia em que Jesus havia alimentado aquela multidão, dado pão àquela multidão. Diz então João: a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Jesus e seus discípulos a essa altura já estão do outro lado, já estão em Cafarnaum. E nesse texto então, com aquilo que a multidão irá fazer, com as reações e com a resposta que Jesus dará a estes homens, é possível aprender sobre a vida com Jesus. E o que você aprende nesse texto sobre a vida com Jesus? Você aprende que a vida com Jesus não tem como foco as coisas deste mundo. A vida com Jesus não tem como foco as coisas deste mundo. Do verso 22 ao verso 26 é o que você tem relatado. A multidão, como eu disse, havia sido alimentada e começa então a notar algumas questões. Primeiro, eles notam que os discípulos tinham tomado o barco para ir até Cafarnaum. Depois eles notam que Jesus não estava com eles, não tinha ido com eles. Eles notam também que não havia ali nenhum outro barco na noite anterior. Logo, Jesus não poderia ter ido em outro barco. Os discípulos já foram, Jesus não poderia ter ido em outro barco, porque não tinha barco algum, e isso leva então a multidão a procurar a Jesus. Eles começam a procurar Jesus, mas não encontram o mestre, e isso então leva este pessoal a pensar um pouco mais, a notar algo mais. Eles notam que também começam a chegar outros barcos, mas nem Jesus e nem os seus discípulos chegam de volta naqueles barcos. É isso que está aí no verso de número 22 a 24, veja: no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. E João então vai dizer exatamente o local em que esses barcos se encontram. Foi lá perto do local do milagre, foi lá perto de onde a multidão foi saciada pelo Senhor Jesus Cristo. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Estes homens então estão à procura de Cristo. Eles percebem os barcos chegando, eles estão curiosos: será que ele vem? Não, ele não está. E então eles partem para Cafarnaum. Aparentemente esses homens estão interessados em Cristo. Aparentemente estes homens querem a companhia do Senhor Jesus Cristo. Mas os versículos seguintes mostram a realidade do que está acontecendo aqui. Veja o verso 25. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Não parece um povo preocupado e curioso?
Imagine alguém chegando, se aproximando de você e demonstrando esse interesse. Puxa, quando foi que você chegou por aqui ao te encontrar? Se você ouve uma pessoa te saudar dessa forma, você quase fica alegre. Poxa, sentiram minha falta, né? Tem gente que fica até emocionado com esse negócio. Mas nenhuma dessas palavras vai fazer com que Jesus fique impressionado com estes homens. Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus não se mostra animado com o interesse deles e fala diretamente a estes homens, expondo o coração. Veja no verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. E aqui então você precisa entender o ponto de Jesus. Por que Jesus está dizendo: vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque vocês comeram e se fartaram? Porque o propósito dos sinais no Novo Testamento é deixar claro que Jesus é o Messias, que aquele ali é o Redentor de Israel. Os sinais era para que ficasse bem claro aos homens que o Filho de Deus era vindo ao mundo, mas eles não estavam preocupados com isso. Eles não procuraram Jesus porque reconheceram pelos sinais que ali estava o Messias. Estes homens estavam interessados em encher sua barriga. Eles estavam preocupados com a comida. Então, a despeito de parecerem estar interessados em Jesus, Jesus, que é aquele que conhece os corações, deixa claro o seu interesse material. Vocês estão aqui não porque de redenção, vocês estão aqui porque vocês acham que tem algo a ganhar comigo, porque vocês querem se aproveitar daquilo que eu posso lhes dar. Eles não queriam mesmo saber se ali estava ou não aquele que traz a salvação, mas eles querem os benefícios, eles querem o fruto dos milagres. E dentro das igrejas, meus irmãos, há muitas pessoas assim. Dentro das nossas igrejas, há pessoas que confessam a Cristo, que vêm ao serviço religioso, mas que só estão interessadas naquilo que o Senhor pode dar. E quando Jesus não dá aquilo que as pessoas querem, elas começam a se afastar dele. Elas começam a deixá-lo de lado. Elas não vêm mais ao dia da adoração prestar a glória devida ao nome do Senhor. Afinal de contas, eu não estou ganhando nada com isso. O que eu tenho ganhado? Em ir à igreja, em me reunir com o povo de Deus, em cantar louvores ao Senhor. A minha vida continua ruim, a minha vida vai mal, eu estou doente, as minhas dívidas se acumulam, eu não consigo um relacionamento estável. E as pessoas vão elencando várias questões que são desejos muitas vezes lícitos, que se mostram desejos idólatras quando afastam as pessoas de Cristo, porque elas não estão recebendo o que elas querem. Este é um relacionamento por interesse. E essas pessoas parecem até com verdadeiros cristãos, sabem orar, sabem cantar, sabem a doutrina, mas estão apenas atrás dos benefícios que acham que podem ter em Jesus Cristo. E essa é a razão, por exemplo, do sucesso da teologia da prosperidade. As igrejas estão lotadas onde se prega o evangelho da prosperidade, porque eles oferecem aos homens, aos pecadores, aquilo que os pecadores querem. Eles dizem que não haverá mais doença, que haverá prosperidade financeira. A busca é apenas por bênçãos materiais, por benefícios, por benesses. Não é à toa que o lema de uma destas igrejas é:
pare de sofrer. Quem é que não quer parar de sofrer? Todo mundo quer parar de sofrer. E quando alguém se apresenta dizendo que há possibilidade de você deixar de lado todo o seu sofrimento, eu quero isso. O problema é que essas promessas não partem de Cristo. E na mesma velocidade que pessoas enchem as igrejas, elas saem pela porta dos fundos, quando elas não recebem o que querem. Você repara a crença da igreja por aquilo que a igreja canta. Repare alguns cânticos. Hoje o meu milagre vai chegar. O que você veio fazer no culto? Buscar o milagre. Hoje, é hoje. Hoje o meu milagre vai chegar. Ou, tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Se você estiver falando de redenção, de salvação e das bênçãos celestiais em Cristo Jesus, Jesus conquistou tudo isso para o seu povo. O problema é que se canta isso pensando em bênçãos materiais. Se canta isso pensando que eu sou cabeça e não cauda. Eu me lembro que tem um cantor que eu gosto bastante, mas tem uma música dele que é uma tragédia. Apesar de ter um ritmo muito legalzinho, talvez você conheça a música. Ele diz assim, a música se chama Diga Lá. É um diálogo de duas pessoas e um se mostra interessado no outro e de repente ele diz a respeito dessa pessoa assim: vive fingindo que é feliz, que em sua vida vai tudo legal, não tem coragem de admitir que realmente está tudo mal. Bom, até aí o homem ímpio é assim, ele está mal, ele necessita de um redentor, mas ele diz que não, está tudo bem, eu estou tranquilo. Mas veja a evidência que ele coloca aqui de uma vida que está indo mal. Ele diz assim: de amor, mal, mal de amizade, dinheiro não tem, sem Jesus a felicidade não vem. Quer dizer, com Jesus você tem amor, relacionamento amoroso, você tem dinheiro, você tem prosperidade. E não é assim que a Escritura diz. Mas isso está na boca de muitos crentes. E esse tipo de pensamento leva pretensos crentes a tratarem Jesus como um servo, como uma espécie de mordomo. Eles são ensinados a determinar, a ordenar e a tantas outras aberrações. Eles são ensinados que se eles tiverem muita fé e que se eles tiverem fé na sua fé, eles vão conquistar o que eles querem. Mas tudo que eles querem se restringe a bênçãos materiais. O amor desenfreado às coisas deste mundo, em detrimento do reino de Deus, ele é condenado o tempo todo nas Escrituras. Deus não condena os desejos por si só. Não há problema em você desejar ter uma boa saúde, em você desejar ter um bom emprego, em você desejar ter estabilidade financeira, em você desejar ter sucesso no seu trabalho. Não há problema em si nestas coisas. O problema é quando o relacionamento com Deus tem como foco isso, o aqui e agora. E é por isso que Jesus exorta aos seus discípulos a não buscar tesouros na terra, mas tesouros no céu, porque essas pessoas que vivem a buscar as benesses que Deus pode dar e que confiam nessas benesses, achando que nelas está a sua satisfação, elas ficam o tempo todo preocupadas. E se eu perder o dinheiro? E se eu perder a saúde? Porque quando o relacionamento com Deus é pautado naquilo que Ele deu, o medo agora é de perder. E se eu não tiver mais? Paulo foi categórico.
Ele disse assim aos coríntios: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora lembre do contexto do capítulo 15 de Coríntios. A questão ali é a ressurreição. E falsos mestres começam a ensinar na igreja que não existe ressurreição. Não haverá. Aproveite o aqui e agora. Seja feliz aqui e agora. E quando você perde a perspectiva da ressurreição, é isso que sobra, aqui e agora. Um famoso pastor muito conhecido, que era da Assembleia de Deus e hoje está independente, Ricardo Gondim, ele chega a dizer o seguinte: Jesus não volta mais. A volta de Jesus é vista na Escritura por ele como, nas palavras dele, o horizonte utópico da igreja. Sabe o que ele quer dizer com isso? Vai aqui em Camburi e olha lá para a linha do horizonte. Pegue um barquinho e coloque como meta chegar na linha do horizonte. Sabe quando você vai parar de velejar? Você vai embora. Então, na cabeça dele, essa linha do horizonte, ou este horizonte utópico, é a promessa da vinda de Cristo. Jesus não volta mais. Isso só serve como um combustível para os crentes continuarem a sua jornada. Bom, se Jesus não volta mais, se não há uma ressurreição, o que resta? Veja lá o que ele faz. Ele descamba para pautas sociais. Porque é isso que sobra. Não é à toa que Paulo vai dizer que se a esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. E Jesus está então confrontando estes homens que aparentemente querem estar com ele, dizendo: eu conheço vocês e eu sei que vocês só estão aqui porque vocês comeram pão e se fartaram. Quando você olha para o Salmo 73, você percebe que de fato, quando você perde a perspectiva eterna, o que sobra é tristeza. Lá Asaf está triste, lá Asaf está dizendo: não vale a pena ser crente, não valeu a pena eu lavar as mãos na inocência, porque eu não tenho nada. Gente que não tem Cristo está aí prosperando e eu estou sofrendo. Ele só muda de perspectiva quando ele entra na casa do Senhor, atenta para o fim e lembra: quanto a mim, eu estou para sempre com o Senhor. E é isso que dá sentido à vida. Como eu falei pela manhã, é essa perspectiva de Paulo para encarar o seu sofrimento, é o porvir. Mas se você não tem essa perspectiva, se o seu interesse em Cristo é apenas pelas bênçãos, você vai ficar frustrado, triste, você vai desistir da igreja, daqui a pouco você desiste da fé, porque você não tem o que você quer. A vida com Jesus não tem como foco as coisas deste mundo. Mas veja um pouco mais no texto. O texto vai mostrar que a vida com Jesus não é almejada pelo homem natural. Verso 27 até o verso 36. Jesus faz primeiro uma constatação inicial, certo? Vocês são interesseiros. Vocês estão aqui atrás de mim porque vocês comeram pão e se fartaram. Agora então no verso 27 ele exorta: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E a exortação agora de Jesus é em forma de parábola. Jesus profere uma espécie de dito ou de parábola. Isso aqui que está no verso 27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ou, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte:
o que vocês desejam e trabalham para obter não pode satisfazer a verdadeira necessidade da alma de vocês. Vocês vão morrer de trabalhar e não vão ficar satisfeitos. Você já viu alguma coisa parecida com isso, creio eu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta trabalhar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. É inútil, é vão, não serve para nada. É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Esse esforço para obter o que vocês tanto desejam não mata a verdadeira fome, não satisfaz o anseio da alma. Jesus está falando ainda: a comida que satisfaz é crer na obra do Filho do Homem. A comida que satisfaz está em mim. Em outras palavras, está dizendo isso. Só eu posso dar esse tipo de comida. É claro que Jesus não está desestimulando o trabalho, nem a Escritura está desestimulando o trabalho. A mesma Escritura que ensina que você pede o pão de cada dia, ordena que quem não trabalha não deve comer. O trabalho não é desestimulado. O que está sendo desestimulado aqui é ter no trabalho a fonte de satisfação para a sua alma. Pense naquele homem trabalhador da parábola de Jesus, aquele rico, que já era bastante rico, que pelo seu trabalho plantou, colheu muito, e estava com um problemão. Eu não tenho onde recolher tanta coisa, o que eu preciso fazer agora? Vou derrubar o meu celeiro, vou construir celeiros maiores, vou recolher a minha comida, a minha plantação toda ali, e aí então eu estou satisfeito, e a minha alma vai poder comer, beber e se regalar. Foi aquele homem que ouviu de Jesus: louco, esta noite pedirão a tua alma. Porque por maiores que sejam as suas conquistas materiais, isso não satisfaz a alma. Cristo satisfaz a alma. E é isso que ele está dizendo a estes homens aqui, por meio de uma parábola. Ele está apontando para a mais profunda necessidade do ser humano. E sabe o que acontece? A fala de Jesus provoca curiosidade destes homens, e agora eles querem saber como fazer para realizar esse tipo de trabalho. Dê uma olhada aí na resposta deles. Verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Se a gente está fazendo errado, diz aí como que a gente faz certo. A gente quer ser saciado. Eles estão curiosos com a fala de Jesus. Entretanto, ainda que curiosos, eles não têm noção de que Jesus está falando em termos espirituais. Eles não têm noção da profundidade daquilo que o Senhor Jesus está dizendo, semelhante àquela mulher, capítulos antes, que Jesus vai lá pedir água, e ela então, toda soberba, diz: mas como você é um judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Você depende de mim, né, judeu? E Jesus está dizendo, vai dizer para ela: olha, se você soubesse quem está aqui, você que ia pedir água, quem toma dessa água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. Eu quero tomar dessa água para não precisar ficar vindo nesse poço toda hora. Ela não tem ideia do que Jesus está falando. Estes homens não têm ideia da profundidade do que Jesus está estabelecendo aqui. E o verso seguinte, verso 29, mostra isso. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado.
A resposta de Jesus mostra a necessidade não de trabalhar para satisfazer a necessidade espiritual, mas de crer no trabalho de outro. Porque o trabalho necessário para que o homem tenha paz com Deus não é realizado pelo homem. Esse é um trabalho que só pode ser realizado pelo Senhor Jesus Cristo. E o homem pecador precisa reconhecer isso, precisa reconhecer a sua necessidade, precisa crer. Daí a importância dos sinais nesse contexto. Eles deveriam ter olhado para os sinais, conferido com a Escritura e louvado a Deus pela vinda do seu Messias, mas o foco está na comida, o foco está nas coisas materiais. Vocês estão aqui não pelos sinais, vocês estão aqui porque comeram e se fartaram. O trabalho para a vida eterna não é do homem, mas de Cristo. Jesus está sendo claro: vocês precisam crer naquele que foi enviado por Deus. E então veja o verso 30. Então disseram eles: que sinal fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Quais os teus feitos? Você já imaginou o tamanho da ironia disso aqui? Esse pessoal que está aqui, no dia anterior, estava atrás de Jesus, porque Jesus já tinha feito muitos sinais. Jesus já tinha transformado água em vinho, certo? Esse pessoal, no fim do dia, antes mesmo de eles terem fome, Jesus já tinha pensado que eles iam ter fome. Tinha um menino lá com alguns peixinhos, os discípulos olharam e falaram assim: que é isso? Não dá para nada. Jesus pega aquele punhadinho de lanchinho do menino e alimenta toda a multidão, e 12 cestos sobram de pão. Esses homens agora que foram atrás de mais pão, qual sinal o Senhor vai fazer? Tá, nós vamos crer. Qual sinal que o Senhor vai fazer para a gente crer nisso? O povo atrás de bênçãos materiais está cego, porque a idolatria faz isso. A idolatria deixa o homem cego. E a resposta de Jesus aponta para o fato de que o raciocínio deles era o seguinte: bom, se este que está aí for maior do que Moisés, ele tem que mostrar um sinal maior do que Moisés. Moisés nos deu o pão que veio do céu. Como é que você sabe que é esse tipo de raciocínio que está na mente desses homens? Por aquilo que Jesus diz. Veja aí no versículo 32, não, primeiro no 31 eles dizem, né? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão no céu. Será que o Senhor é maior do que isso? Será que o Senhor pode fazer mais do que Moisés? Repare as semelhanças com a história da samaritana. Quando Jesus chega lá na beira do poço e fala da água que ele tem para dar, que é uma fonte a jorrar para a vida eterna, ela fala assim: Jacó que deu esse poço para a gente. Você é maior que Jacó. Jacó já foi, agora é Moisés. Moisés, você é maior do que Moisés? Resposta: replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá. Olha, o pão de Moisés é um pão terreno. O pão do meu Pai é um pão do céu. Jesus está então afirmando que Ele próprio é o verdadeiro pão do céu dado pelo Pai. Ele é o verdadeiro alimento. Ele é o que vai saciar a alma daqueles homens. E Ele aponta para si mesmo. Mas de novo, estes homens em sua cegueira não compreendem
Eles não entendem o que Jesus está dizendo. Veja de novo o verso 32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, meu Pai quem dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles não entendem, mas eles continuam curiosos. Eles respondem agora de forma semelhante à samaritana. A samaritana tinha dito: Senhor, então me dá dessa água. Veja o verso 34. Então disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Se esse pão é bom desse jeito, eu quero. Nos dê sempre desse pão. E como Jesus já se mostrou maior do que Jacó, agora ele se mostra maior do que Moisés, dizendo o seguinte: olha, Moisés era só um instrumento. Ele não deu o pão. Moisés não multiplicou pão. Moisés apontou para aquele que fez cair o pão do céu. Deus é o doador do pão do céu. Moisés então era um tipo. O Pai deu a realidade, o verdadeiro pão do céu. Aquele pão dado lá no deserto, por intermédio de Moisés, apontava para outro pão. Um pão que verdadeiramente sacia a fome. E esse maná lá no deserto só fazia isso mesmo, matava a fome. Mas no outro dia, sabe o que o pessoal tinha que fazer? Voltar para pegar mais. E no outro dia, voltar para pegar mais. E no outro dia, eles tinham que ir pegar mais. E agora Jesus está falando de um pão que não é que mata a fome, é um pão que dá vida. Com isso, Jesus está mostrando o quão maior do que Moisés ele é, e ele deixa mais claro no verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Está aqui o verdadeiro pão que alimenta o mundo. Somente Cristo iria saciar a fome e a sede mais cruéis, a necessidade mais fundamental do ser humano, que sabe que lhe falta alguma coisa e que, incapaz de ir a Deus, busca nas coisas desse mundo, na comida, na bebida, no trabalho, na família, naquilo que Deus nos deu como bênção, mas que é transformado no próprio Deus, na razão de se viver. E o resultado? Mais fome. Só Cristo mata a verdadeira fome. E note o que Jesus está dizendo aqui: eu sou o pão da vida. Essa é uma das declarações em João, onde Jesus se afirma o próprio Deus, porque essa expressão eu sou é bem conhecida do judeu. É a expressão que Moisés ouve lá na sarça, quando ele pergunta a respeito de Deus: quem eu vou dizer para esse povo que enviou? Diga que o eu sou está te enviando. E agora Jesus está se identificando assim. Ele é o próprio Yahvé. Mas há um problema. Veja lá no versículo 36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Deus está na frente destes homens, visivelmente. Eles podem tocar, eles ouvem as palavras de vida, e eles não querem vida, porque assim é o homem natural. Ele não quer a Cristo, ele quer as bênçãos, mas ele não quer a Cristo. Jesus já tinha falado isso
e fala novamente. Lá atrás ele havia dito: vocês até leem as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas vida, elas testificam de mim e vocês não querem vir a mim para ter vida. Então ele está repetindo: eu já disse, vocês não querem vir, eu estou aqui na frente de vocês, o pão que desceu do céu. Essa é a dura realidade, meus irmãos, depois da queda. Os homens naturais, ou os homens em seu estado de pecado e miséria, não querem a Cristo. Eles têm necessidade, mas eles não reconhecem isso. E eles tentam o tempo todo substituir a Cristo por ídolos, tentando matar um pouquinho da fome da sua alma, tentando ter um pouquinho de alegria verdadeira. Homens naturais podem até mesmo se interessar por benefícios materiais, mas eles vão rejeitar Cristo como Salvador e como doador da vida. Não há vida com Cristo para o homem em estado de pecado. Não existe vida com Jesus para alguém que está morto em delitos e pecados. O homem em pecado não pode compreender coisas espirituais, como afirma Paulo. E aqui então fica claro, mais uma vez, a questão de você não pode dar a homens naturais princípios espirituais. Tem muita gente tentando melhorar um pouquinho a vida do ímpio, ensinando a ele algumas leis de Deus. E é verdade que as leis de Deus, elas são boas? Sim, não tenha dúvida. Se os homens seguirem a lei de Deus, eles vão ter certo tipo de prosperidade? Sem dúvida. Mas isso não basta. Eles não irão ansiar pelo Redentor. É por isso que é impossível aconselhar não crentes. Você evangeliza não crentes. Você mostra a eles a necessidade do Senhor Jesus Cristo, porque sem o auxílio do Espírito Santo não há como compreender, não há como querer a Jesus Cristo. E homens que começam a seguir princípios bíblicos e têm um certo sucesso, a situação vai ser um pouco pior. Eles vão achar que eles nem precisam de Cristo, eles só precisam dos princípios. É para você ter um monte de ateu aí olhando para a Bíblia falando: os princípios são bons, vamos lá. E estão cada vez mais longe do Senhor, porque a vida com Jesus não é almejada pelo homem natural. Por último, o texto mostra que a vida com Jesus é somente para aqueles que o Pai deu ao Filho. Verso 37 a 40, diz assim o verso 37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja que no versículo anterior, Jesus declarou a total incapacidade humana. Eu já disse que, embora me tenhais visto, não credes. Vocês já viram os sinais, vocês já viram as maravilhas, mas vocês não veem, vocês não querem. E aí então vem o anúncio da maravilhosa graça de Deus. Mesmo que vocês não queiram vir, a obra não é vã, porque todo aquele que o Pai me deu vai vir. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não estão vindo porque vocês não estão entre aqueles que o Pai me deu, mas todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isso é graça, graça bendita, sem a qual nenhum homem iria até Jesus Cristo. Talvez pudesse até ficar impressionados com os seus sinais, com o seu caráter,
mas não iam a Ele para ter vida. Continuariam no seu estado de pecado e de miséria. E por que Jesus está falando de forma tão categórica aqui, de que aqueles que o Pai deu irão a Ele? Você tem no próprio Evangelho aqui de João, João já anunciou, por exemplo, lá no início, que aqueles que são filhos de Deus são os que nasceram pela vontade de Deus. João já relatou Jesus dizendo que o Filho vivifica aqueles a quem quer. João já escreveu a palavra de Cristo dizendo que o Espírito sopra onde quer, ou seja, a obra trinitária na salvação já está anunciada em João. O Pai salva, o Filho salva, o Espírito salva. E se vocês não querem vir a mim, é porque o Pai não trouxe. Porque os que o Pai me deu, esses virão a mim. Agora então Ele está garantindo isso. E aqueles que forem a Ele não serão rejeitados. Isso significa, meus irmãos, que quando você olha para um texto desse e pensa assim, que povinho de coração duro, né? Você tem que dizer assim, eu também estava ali. E se não fosse a graça de Deus, eu seria tão duro quanto esse povo. Eu também rejeitaria o meu Senhor. Eu também iria querer somente as bênçãos materiais. Se foi diferente com você, não é por causa de você, é por causa da graça de Deus. Foi porque o Pai soberanamente atraiu você a Cristo. E aí todas as vezes que você proclama o Evangelho, você pode fazer isso sem se preocupar com o resultado. Porque o resultado, como sempre, pertence ao Senhor. Cabe a você ser testemunha fiel. Porque aqueles que o Senhor quiser salvar, serão salvos. E os versos seguintes vão apontar para isso. Veja aí no verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus vem para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai, segundo ele, é que nenhum se perca. Você tem vontades que não consegue realizar. Tem gente que tem vontade de voar, né? E até sonha com isso. Você pode ter vontade que você quiser, você não consegue. Você não consegue realizar todas as suas vontades. O Deus Todo-Poderoso cumpre toda a sua vontade. Porque se Ele não cumprir a sua vontade, está declarado de que Ele não é todo-poderoso. E então Jesus está dizendo: o meu Pai tem uma vontade. Ele não quer que nenhum daqueles que Ele me deu venha se perder. E sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus verdadeiro e soberano que atua na salvação, a vontade do Pai não será frustrada. Todos os eleitos de Deus verão a Cristo. E o resultado? Eles ressuscitarão no último dia. Essa é uma garantia de Jesus. E essa garantia afirmada por Jesus deve levar a igreja a pregar fielmente e nunca negociar o Evangelho. Nós não precisamos rebaixar aquilo que Deus ordena para que os pecadores venham para a igreja. É preciso pregar o Evangelho tal qual ele é. Ainda que o homem esteja muitas vezes muito duro, com um coração de pedra, que o Espírito transforma para que a espada da palavra penetre profundamente. Deus é poderoso para fazer isso. E Ele faz. O problema é que, por não crer no poder do Evangelho, no poder de Deus, muitos estão fazendo tudo de forma errada para tornar o Evangelho mais palatável, para que os pecadores se interessem, para que eles sejam atraídos de alguma forma.
Mas se você crê que o Senhor levará a cabo a salvação dos seus eleitos, como Jesus está afirmando aqui, você precisa rejeitar esse tipo de evangelho. Você precisa condenar esse tipo de evangelho antropocêntrico que se preocupa com o homem em detrimento de Deus. A vontade do Senhor será cumprida, e Jesus enfatiza um pouco mais disso no último versículo, no 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cada um daqueles que estão indo a Jesus Cristo, o pão da vida, ainda que morram, irão viver, irão ressuscitar. Quem come do pão dessa terra, mata a fome num dia, no outro dia precisa de mais pão, e se ficar muito tempo sem comer, morre. Aqueles que provam do pão da vida, não morrerão eternamente, estarão para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E se é preciso crer na obra de Cristo, para que tenha a vida eterna, o trabalho da igreja ao evangelizar não pode ser outro. O trabalho da igreja é expor o maravilhoso evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos fazer e levar a cesta básica ali. Expõe o evangelho de Jesus Cristo. Mas vamos fazer um teatrinho para as pessoas gostarem do teatro. Pregue o evangelho de Jesus Cristo. Não invente moda. Você não vai achar uma fórmula melhor do que a de Deus para salvar pecadores. A fé vem pelo ouvir, vem pela pregação. A pregação vem pela palavra de Cristo. Então conheça a Escritura e proclame a Escritura. E se você crê nessa obra, você pode descansar seguro, crendo que se você foi alcançado por Jesus, cada um dos eleitos de Deus será alcançado, nenhum deles ficará de fora. E mais, essa obra que foi começada em você irá ser completada até o dia de Cristo Jesus. Jesus está falando aqui de todo um processo. Veja, ele fala do início, você vai crer no Filho do Homem, e ele fala no fim, você irá ressuscitar. É uma obra inteira, completa, cabal. Tudo o que é necessário para a redenção foi feito pelo Filho do Homem. E é isso que Deus faz, concedendo graciosamente vida eterna aos eleitos, porque a vida com Jesus é para aqueles que o Pai deu ao Filho. O que o texto então vai nos mostrar? Lembra da pergunta inicial: qual é o seu interesse em Jesus? Por que você se diz crente? Por que você é membro de uma igreja? E o texto mostra que a vida com Jesus é somente para aqueles que o Pai graciosamente escolheu e deu a Jesus. Cada um desses irá se arrepender dos seus pecados e irá crer no Filho de Deus. Você verdadeiramente é um deles. Louve a Deus, tribute a Ele honra, glória e louvor pelo trabalho, pela obra de salvação realizada, para que você pudesse encontrar a vida abundante que Jesus veio para dar. Enquanto você continua anunciando o Evangelho e aguardando a redenção final, o dia em que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão. Entretanto, se ainda que você frequente a igreja, venha sondar o coração e perceba que o seu nome está lá no hall de membros, mas você não conheceu o verdadeiramente Salvador, clame por sua misericórdia. Clame por sua misericórdia. Você pode sondar o seu coração pensando no que interessa a você em Jesus Cristo. Você ama Cristo por aquilo que Ele fez para você ter paz com Deus? Ou você espera dele ainda muitas benesses, muitas bênçãos, uma vida de paz, de tranquilidade? Tudo que será um dia conquistado, viu? Essa é a promessa do novo céus e da nova terra
que muitos crentes querem curtir já aqui e agora. Se você entende que tem procurado a Cristo somente por causa das bênçãos, ligue aí o sinal amarelo. Ligue o sinal amarelo. Mais ainda, se o seu único interesse é esse, mas quando se fala em mudança de vida, santificação diante do Senhor, você rejeita a palavra de Deus, e aí então o sinal vermelho pisca para você. E é tempo de pensar de fato naquilo que você tem feito diante do Senhor, porque crentes verdadeiros amam as coisas espirituais, entendem as coisas espirituais, e se não tem sido assim na sua vida, arrependa-se e crê no Senhor. Deposite a sua esperança no Salvador, e se for a vontade de Deus, Ele certamente dará a você um novo coração, porque a vontade de Deus é que todos aqueles que Ele deu a Cristo Jesus sejam salvos e serão ressuscitados no último dia.